Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. O espírito sofre no mundo corporal e no espiritual as consequências de suas imperfeições. A expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta. Não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do que o espírito precisa passar. A duração desse, abre aspas, castigo depende da melhoria do espírito que cometeu o erro, o delito. O que Deus exige é um melhoramento sério, sincero do espírito encarnado. Deste modo, o livre-arbítrio é a própria sorte do espírito enquanto encarnado. Um arrependimento pode ser o primeiro passo para a regeneração de um espírito, em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode resumir-se nesses três princípios. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. Segundo, toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mistério de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a vida futura felicidade, a cada um segundo suas obras no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina, e que o Espiritismo apregoa, que não há punições eternas, que todos os espíritos são criados simples e ignorantes para galgarem a condição de espíritos puros. Então, através das sucessivas reencarnações, todos nós, espíritos que estamos encarnados, vamos nos corrigindo, vamos nos educando, como a Terra se fosse um educandário, uma escola e também um hospital. Então, assim, vamos burilando nossos sentimentos, nossas atitudes, vamos nos tornando mais gentis, mais sutis, mais compreensivos para com todos os seres humanos, para com todos os seres criados, e vamos galgando os melhores degraus na condição de espíritos. Falando ainda um pouco aqui no livro O Céu e o Inferno, vamos relatar simplesmente, resumidamente, sobre os anjos. Então, os anjos, segundo o Espiritismo, que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, não restam dúvida. A revelação espírita confirma a presença e a crença deles em todos os povos, fazendo-nos conhecer a origem e a natureza de tais seres. As almas ou espíritos são criados, como dissemos há pouco, simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento nem consciência do bem e do mal. O trabalho é o meio de aquisição e é o fim que é a perfeição. Conseguem-no em virtude do livre-arbítrio e na razão direta de seus esforços. Deus não aquinhoa melhor a uns do que a outros, porquanto é justo, é visto serem todos seus filhos, não tem predileções. Ele lhes diz: eis a lei que deve constituir a vossa norma de conduta. Tudo que lhe for conforme é o bem, tudo que lhe for contrário é o mal. Tendes inteira liberdade de observar ou infringir esta lei. Deus não criou o mal, todas as suas leis são para o bem, e foi o homem que criou esse mal, divorciando-se dessas leis. A alma, qual criança, é inexperiente nas primeiras fases da existência, e daí o ser falível. Não lhe dá Deus essa experiência, mas dá-lhes meio de adquiri-las. Um passe em falso nascendo do mal é um atraso para a sua alma, que sofrendo-lhes as consequências, aprende à sua custa o que importa evitar. Deste modo, pouco a pouco, se desenvolve, aperfeiçoa e adianta na hierarquia espiritual, até o estado de puro espírito ou anjo. Os anjos são, pois,
as almas dos homens chegados ao grau de perfeição, fruindo em sua plenitude a prometida felicidade. A humanidade não se limita à Terra, habita inúmeros mundos que no espaço circulam. Muito antes que a Terra existisse, e por mais remota que a suponhamos, outros mundos havia, nos quais espíritos encarnados percorreram as mesmas frases. De toda a eternidade tem havido, pois, puros espíritos ou anjos, mas como a sua existência humana se passou no infinito passado, supomos como se tivessem sido sempre anjos. Realiza-se assim a grande lei de unidade da criação. Deus nunca esteve inativo e sempre teve puros espíritos, experimentados e esclarecidos, para a transmissão de suas ordens e direção do universo, desde o governo dos mundos até os mais ínfimos detalhes. Tampouco teve Deus a necessidade de criar seres privilegiados, isentos de obrigações. Todos adquiriram suas posições na luta e por mérito próprio. Todos, enfim, são filhos de suas obras. E desse modo completa-se com igualdade a soberana justiça do Criador. Então, somos criados todos simples e ignorantes, né? Nascemos como espíritos imperfeitos, primitivos, e vamos galgando a purificação, o aprendizado através da vida, das sucessivas encarnações. Que Deus seria esse que criasse apenas uma vida onde há ricos e pobres, pessoas lindas, maravilhosas e outras com problemas físicos gravíssimos? Que Deus de justiça seria esse? E depois, com o estudo da doutrina espírita, os próprios espíritos retornam através dos médiuns e narram a realidade espiritual. Quem já participou, já assistiu a alguma reunião de desobsessão, que agora é chamada de atendimento fraterno espiritual, sabe como é o sofrimento de um irmão desencarnado que não consegue se desapegar dos sentimentos de raiva, de tristeza, de apego aos bens materiais. Enfim, agora então vamos contar aqui, comentar rapidamente sobre um dos relatos dos espíritos em evocações, na época que Kardec compilou esses livros, que é sobre a Condessa Paula, que está no capítulo 2 da segunda parte do livro Céu e Inferno. A Condessa Paula era uma bela jovem, rica e de estirpe ilustre. Esta era também perfeito modelo de qualidades intelectuais e morais. Ela faleceu com 36 anos de idade em 1851. E vem a seguinte pergunta: por que tão cedo retira Deus tais pessoas da terra? Segue o texto. Ela era boa, meiga, indulgente, sempre pronta a desculpar ou atenuar o mal, em lugar de aumentá-lo. Jamais a maledicência lhe conspurcara os lábios, sem arrogância nem austeridade, benevolente e delicada, sem quaisquer aparências de superioridade ou de humilhante proteção para com os necessitados que ela ajudava anonimamente. Ela não pertencia ao número dos que sempre encontram dinheiro para satisfazer os seus caprichos, sem pagarem as próprias dívidas. Não podia compreender que houvesse prazer para o rico em ter dívidas. E humilhada se julgaria se lhe dissessem aos seus fornecedores que eram constrangidos a fazer-lhes adiantamentos. Por ocasião de sua morte, só houve pesares, sem nenhuma reclamação. Sua beneficência era inesgotável. Exercia a caridade de coração, indo levar alimento, consolo, auxílio material, curativas em feridas, aos enfermos, aos moradores de rua, inúmeras pessoas que viviam na marginalidade. Só Deus sabe as lágrimas que ela enxugou. Só Deus sabe os desesperos que acalmou, pois tais virtudes só tinham por testemunho os infelizes que ela assistia. Um de seus parentes, iniciado no espiritismo, evocou-a 12 anos depois de seu falecimento e obteve a seguinte resposta. Resposta da Condessa Paula. Tendes razão, amigo, em pensar que sou feliz. Assim é, efetivamente,
e mais ainda do que a linguagem pode exprimir, conquanto longe do seu último grau. Mas eu estive na terra entre os felizes, pois não me lembro de haver aí experimentado um só desgosto real na juventude. Homenagem, saúde, fortuna, tudo o que entre vós outros constitui felicidade eu possuía. O que é, no entanto, essa felicidade comparada à que desfruto aqui? Esplêndidas festas terrenas em que se ostentam os mais ricos paramentos, o que são elas comparadas a estas assembleias de espíritos? Pode-se dizer que a Condessa Paula era a encarnação viva da mulher caridosa, ideada em Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18. Outra resposta dela: horizontes nebulosos e limitados que são comparados ao espetáculo de mundos a moverem-se no universo infinito ao influxo do Altíssimo? E como são monótonos os vossos concertos mais harmoniosos em relação à suave melodia que faz vibrar os fluidos do éter e todas as fibras da alma. E como são tristes e insípidas as vossas maiores alegrias comparadas à sensação inefável de felicidade que nos satura todo ser como um eflúvio benéfico, sem mescla de inquietação, de apreensão, de sofrimento. Aqui no mundo espiritual, tudo ressombra amor, confiança, sinceridade, por toda parte, corações amantes, amigos por toda parte, nem invejosos, nem ciumentos. É este o mundo que me encontro, meu amigo, e ao qual chegareis infalivelmente se seguirdes o reto caminho da vida. Então, assim, nós concluímos esse livro Céu e Inferno, breves comentários para que os irmãos possam buscar o estudo da doutrina espírita e se aprofundarem mais na sensação que os espíritos têm, nas felicidades ou infelicidades que desfrutam no plano espiritual, dependendo de como hajam vivido na Terra aqui, fazendo o bem ou se omitindo, fazendo o mal, infringindo as leis naturais, prejudicando o seu próximo. Que Deus abençoe todos neste dia e sempre que possamos ter a consciência de que somos realmente espíritos imortais, galgando a cada dia melhores vibrações, mais esclarecimento e uma melhor localização, entre aspas, no mundo eterno, que é o mundo dos espíritos imortais. Graças a Deus.